Vamos ao texto então. Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por essa razão, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, debatiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura,
Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém? Louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Que o teu amor, que a tua graça, pregada, demonstrada, vivida pelo teu Filho, que a tua santidade, encarnada em Cristo Jesus, o teu evangelho anunciado pelos teus apóstolos e pregado e ensinado de geração a geração, que essa mesma graça, que essa mesma inspiração seja conosco hoje aqui, e estendo essa oração a todos os meus irmãos que nesta manhã de domingo estarão subindo nos púlpitos de suas igrejas, independente da denominação, para abrir as Sagradas Escrituras e ministrar ao seu povo, que eles, assim como eu, e eu oro por cada um deles e também por mim, possamos compartilhar a tua palavra com verdade, com integridade, com respeito, com reverência, com temor. E a ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Louvado seja Deus. Vou pedir aos irmãos mais uma permissão de compartilhar com vocês uma ilustração. Uma ilustração, como Jesus fazia para ensinar a respeito do reino de Deus, trazendo parábolas, ilustrações do cotidiano, do dia a dia, para que as pessoas pudessem entender. Eu tenho na minha memória experiências da minha infância, quando em família nós íamos visitar o meu avô, que era um homem da terra, do campo, onde ele botava a mão, trabalhava, tudo dava. Ele tinha um terreno lá, morava no Jardim Catarina, numa época em que haviam poucas casas, muitos terrenos vazios. Ele aproveitava cada metro quadrado daqueles terrenos vazios para plantar, e plantava de tudo. Bom, vamos encurtar a conversa. Uma das coisas que ele plantava era cana de açúcar. E ele era um homem também muito engenhoso, embora sem muita instrução, mas engenhoso. E ele fabricou uma moenda de cana na mão, na alavanca. Eu me divertia ali, rodando aquela manivela e passando as canas ali, tomar um caldo de cana geladinho. E lendo a palavra de Deus, eu lembrei de que passa a cana uma vez, ela sai esmagada do outro lado. A gente acha que já saiu tudo, mas não. Aí meu avô pegava a cana, ia passando, enrolando, virando ela, saía mais caldo. Depois ele pegava aquele bagaço de cana que você olhava assim, já estava seco, ele dobrava, passava de novo e saía mais caldo. Assim tem que ser quando nós nos assentarmos para ler a palavra de Deus. A gente faz aquela leitura assim, vem aquele caldo. Mas depois, leia de novo. Vai torcendo ali. Vai sair mais coisa. Depois dobra, passa, vai sair mais. E daqui a um ano, quando você se assentar para ler, para estudar, para refletir, naquele mesmo texto que você leu há um ano atrás, vai ter mais caldo. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é inesgotável. Não importa quantas vezes você já leu os evangelhos, uma epístola, o Salmo 23, Deus sempre terá algo novo e fresco
para nos dar. Louvado seja Deus. Então vamos ao texto, Atos 17, versículo 16. Paulo está esperando em Atenas. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E aí eu pensei, meu Deus, será que o meu espírito, ele se revolta com a idolatria e com os demais pecados decorrentes da idolatria que domina na minha Atenas, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no Brasil, na nossa Atenas? Existe. A idolatria, ela domina na nossa nação. Infelizmente, até dentro do arraial gospel existe idolatria, com relação a determinado pregador, com relação a determinado grupo, um cantor, cantora, determinada denominação, existe uma idolatria. Pessoas que não acham que a sua denominação, a sua igreja é a única verdadeira. É a única que está certa. É uma idolatria. Muitos podem dizer que não, mas há cristãos que idolatram o time de futebol. Entre vir ao culto e ficar em casa assistindo o jogo, fica em casa assistindo o jogo. É uma idolatria. O nosso espírito renovado, recriado, onde habita o Espírito Santo, tem se revoltado com o que nós vemos, com o que nós ouvimos, ou apenas dizemos, é normal. Está escrito nas Escrituras que essas coisas vão se cumprir. Está escrito aqui que vai ser assim mesmo. Que os homens vão ser egoístas. O amor vai se esfriar de todos. Que a inimizade vai crescer, que as contendas, as confusões, as guerras, as fomes, a miséria, a imoralidade vai crescer. Então é assim mesmo. Está escrito na palavra. Mas o nosso espírito precisa se revoltar com isso. E se não se revolta, algum problema tem. E eu tenho que dizer, Senhor, aonde está o problema? Por que eu estou tão acomodado? Por que essas coisas não me revoltam? Por que essas coisas não me incomodam? Tem que revoltar. Filipenses 3. Sejamos imitadores de Paulo. O espírito dele se revoltou diante da idolatria dominante. E o pecado da idolatria é o primeiro dos mandamentos. E que Deus trata ali com o povo de Israel. Porque o pecado da idolatria, todos os demais pecados, é decorrente da idolatria. Todo. Assassinato, violência, maldade, mentira, promiscuidade, adultério, seja o que for. É decorrência de uma idolatria, de algo que nós colocamos em primeiro plano, em primeiro lugar, e não Deus. Por isso pecamos. Porque o primeiro casal desobedeceram a Deus? Porque eles se auto-idolatraram, querendo ser igual a Deus, querendo se colocar no mesmo nível, no mesmo patamar de Deus. E não é. E Paulo, o seu espírito se revoltava. O nosso espírito precisa se revoltar. A gente não pode ver as coisas com passividade, o pecado imperando, e ficar passivo. Mas o que eu posso fazer? Vai orar, pelo menos.
vai interceder com relação a essa situação, expressa para Deus. Porque se está revoltando o teu espírito, antes revoltou a Deus. Ele fica revoltado. Vocês acham que Deus olha para essas coisas e vê com naturalidade? Não. E nós, como seus filhos, como representantes do seu reino, como embaixadores de Cristo, temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O amor a Deus tem que nos revoltar diante do pecado. Porque Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado. Então não basta eu não praticar. Eu tenho que odiar, eu tenho que abominar. E eu tenho que falar a respeito do pecado, como Paulo falou aqui, quando foi colocado no Areópago, diante das autoridades da cidade de Atenas. Então o espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, por essa razão, por causa disso, Paulo ia até a sinagoga e dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Ele ia lá discutir, explicar, expor, discorrer a respeito dessa idolatria e das consequências da idolatria. Aonde que ele foi, em primeiro lugar? Aonde que ele foi? Na sinagoga. Vamos imaginar a sinagoga como o local. A sinagoga era um local onde os judeus se reuniam para adorar a Deus, para cultuar a Deus, cantar louvores a Deus, para estudar as Escrituras. Então vamos imaginar que isso aqui é uma sinagoga. Então o primeiro lugar onde Paulo foi tratar desse problema da idolatria dominante em Atenas e os demais pecados, porque os cultos pagãos, além da idolatria, de você se prostrar diante de uma imagem, envolvia sexo cultual e outras orgias e coisas assim terríveis. E então ele foi em primeiro lugar onde? Ele foi buscar os crentes, a igreja, os judeus e os gentios piedosos. Esses gentios piedosos são os prosélitos, pessoas que foram alcançadas por Deus, que o seu espírito se revoltava diante daquela sociedade pecadora, promíscua, idólatra, e eles buscavam no Deus dos judeus. Eles viam nas Escrituras do Deus dos judeus a coisa certa, o Deus verdadeiro. Então eles faziam parte daquela comunidade. Nessa época eles ainda se submetiam à circuncisão, eles se tornavam judeus não por nascença, não por laços de sangue, mas aderiam, faziam a circuncisão e ali faziam um voto de guardar a lei, de estudar a palavra de Deus. Então eles se reuniam ali aos sábados nas sinagogas, os judeus e os gentios piedosos. E lá Paulo dissertava com eles a respeito disso. Vocês estão vendo como os atenienses vivem na idolatria, no pecado? Nós precisamos fazer alguma coisa com relação a isso. Vamos orar. Nós não podemos ficar aqui no nosso mundinho, protegido, bonitinho, guardadinho, de 4 paredes. Eu estou salvo, minha família está salva, foi alcançada, então está tudo bem. Não, não está tudo bem não, porque lá fora estão acontecendo coisas que estão revoltando a Deus, e tem que revoltar o povo de Deus também. E eu falo lá fora, mas aqui dentro também acontece. Então, tem que ser pregado, em primeiro lugar, na sinagoga, na igreja, para os crentes.
para aqueles que estão vivendo em pecado, se consertem. Porque, como nós lemos aqui, já foi determinado por Deus um dia para juízo. O juízo vai acontecer. Vai, mais cedo ou mais tarde. E não adianta. Eu posso ser sepultado com minha camisa de colarinho clerical, com meu terno de pastor, e botar a carteirinha no bolso da camisa, chegar lá no céu, que minha carteirinha, eu era pastor da Nova Vida. Eu fui batizado, eu era dizimista. É a graça que alcança a todos. Todos aqueles que se arrependeram. A todos aqueles que se arrependeram e mudaram de vida. Vamos prosseguir. Então dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, mas ele não ficava aqui, entre as quatro paredes da sinagoga. Para onde que Paulo ia? Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E aí a gente pensa, a nível de Brasil, de gonçalense, quando a gente pensa em praça, a gente pensa num lugar onde tem quadras poliesportivas, onde tem um caminhozinho para as pessoas fazerem caminhada, praticar um esporte, uma quadrazinha para as crianças brincarem, né? Agora estão fazendo praças até com espaço até para os cachorrinhos passearem. Mas a praça em Atenas não era isso não, era um local onde havia transações comerciais, onde se comprava, onde se vendia, onde se trocava produtos e onde também se discutia ideias. Era na praça que os filósofos se reuniam para ministrar as suas aulas e conquistar discípulos, seguidores. E aqui Lucas cita dois tipos de filósofos, os epicureus e os estoicos, que foram os que bateram de frente. Provavelmente era a linha de filosofia predominante em Atenas. E ele ia para a praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então ele ia para lá. Tinha um pregando Aristóteles ali, outro Sócrates, outro Platão, e ele falou, agora eu vou pregar, falar a respeito de Jesus. Arrumou um espaçozinho lá na praça e começou a falar de Jesus. Começou lá em Moisés, nos profetas, e foi falando de Jesus. E as pessoas, como nós lemos aqui, que os atenienses, né, não se preocupavam com outras coisas a não ser de ouvir e de falar, dizer e ouvir as últimas novidades. Então, novidade atraía público. Os atenienses são iguaizinhos, os brasileiros são iguaizinhos aos atenienses. Nós adoramos uma novidade. Na hora que a gente começar a pregar aqui um evangelho novo, com coisas estranhas, vai atrair gente. Mas quando a gente prega o evangelho de 2000 anos, o mesmo evangelho anunciado por Jesus, pelos apóstolos, o efeito não é o mesmo. Isso eu já ouvi, isso eu já sei. Eu quero novidade. Eu quero um evangelho que faça chover dinheiro na minha vida, que traga prosperidade, onde eu possa comer do bom e do melhor. Esse é o evangelho que eu quero. Que é novidade, mas aí já deixou de ser novidade também, isso aí. Mas os homens têm uma criatividade, né, que quando a gente pensa que as novidades já se esgotaram, aparece alguém com alguma novidade doida aí. Então ele é para a praça. Então começou ali. E isso chamou a atenção. E chamou a atenção dos filósofos epicureus e estoicos também. Talvez porque começou a chamar a atenção do povo, os filósofos começaram a ficar incomodados
foram lá, se aproximaram de Paulo para ouvir o que Paulo está falando. E estão ouvindo atentamente o que Paulo está falando. Então ele está na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Hoje, nós temos praças virtuais, onde nós podemos compartilhar a palavra de Deus. Temos o Facebook, é uma praça, onde se fala de tudo, se discute tudo, é a praça de Atenas. Vamos usar a nossa praça virtual para compartilhar a palavra de Deus. Mas não aqueles shortzinhos, aqueles recortes, a palavra, com início, meio e fim, com conclusão, a ideia por inteiro. É a nossa praça. Qual é a nossa praça? O seu local de trabalho. Faça do seu local de trabalho a praça de Atenas. Sem ser aquela pessoa chata, que afinal de contas é um local de trabalho. Você não está sendo pago ali pelo seu patrão para pregar o Evangelho. Mas não perca as oportunidades. As oportunidades vão surgir. Aproveite a oportunidade. Pregue com a sua conduta, com as suas atitudes, com as suas ações. Pregue sendo um bom funcionário. Olha que vergonha. O cristão é um mau funcionário. E aí o outro que é ateu ou que professa um outro Deus pagão é um bom funcionário. Chega no horário, trabalha, produz, apresenta um trabalho de qualidade, enquanto o cristão é um péssimo testemunho. A tua praça, faça da sua escola, da sua faculdade a praça. Mas pregar o Evangelho na faculdade é muito difícil. Em Atenas era fácil. Em Jerusalém era fácil. As cidades por onde Paulo passou, foi fácil. O cristianismo não é uma religião confortável, não. O cristianismo começa a trazer problemas quando nós pregamos que existe apenas um Deus e só um Salvador. Aí você ofende todos os demais. Você tem que ser aquele cristão que diz: todos os caminhos levam a Deus. Aí você é um cristão bacana. Na terra. Mas no céu está envergonhando a Deus. Paulo pregou para um Areópago, para os juízes de Atenas, um povo, como ele mesmo falou aqui, religiosos, extremamente religiosos. Ele falou de um único Deus, de um único Salvador. Eles ouviram. Se você está procurando uma religião confortável, lamento dizer, o cristianismo não é essa religião. Se você falar que é budista, legal. Ou qualquer, legal. Mas se você fala que é cristão, dependendo dos exemplos de cristão que o outro tem, ele já vai dar 2 passos atrás, já vai ficar por causa dos maus exemplos. Muito bem. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, começaram a debater, começaram a contender com ele. Havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Tagarela no contexto, no nosso contexto, é aquela pessoa que fala demais.
Mas tagarela aqui, no contexto, é aquela pessoa que fala coisas sem sentidos, fala de tudo um pouco, aquele que não sabe nada, e ao mesmo tempo sabe tudo. Tudo tem palpite para dar. Olha só como que nós somos parecidos com os atenienses. Os tagarelas. O povo para saber o que resolver. Não, se eu fosse o pastor, eu ia fazer isso. Não, se eu fosse o técnico da seleção brasileira. Não, se eu fosse o prefeito, se eu fosse o governador, se eu fosse o presidente, se eu fosse não sei quem, eu ia fazer isso. A gente tem solução para tudo e para todos, menos para os nossos problemas. Somos tagarelas. Gostamos de meter o dedo em tudo, se intrometer em tudo. Como se a nossa vida tivesse toda bonitinha, toda resolvidazinha, tudo certinho. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para nós mesmos, em primeiro lugar. Nos autoavaliando, sempre. Então, os filósofos epicureus eram aqueles que não acreditavam na vida eterna. A vida é aqui. Morreu, acabou. Então, o que a gente tem que fazer? Viver a vida prazerosamente. Fugir dos problemas. Fuja dos problemas. Aproveite todas as boas oportunidades que você tiver da vida para viver bem. Mas com moderação, para não ter problemas, porque às vezes a busca pelo prazer traz problemas. Aí os epicureus diziam assim, não, vamos buscar o prazer, vamos buscar a felicidade, mas com moderação, com limite, para que isso não venha nos trazer problema, porque vai trazer sofrimento, e a vida é aqui. Então era essa a filosofia dos epicureus. E os estoicos eram aqueles mais intelectuais, que jogavam por todo sentimento era ruim, até os bons. Até aquilo que trazia felicidade, para os estoicos, era ruim. O homem tem que viver racionalmente, é pela razão. Pronto e acabou. Se trouxe qualquer emoção, qualquer sentimento, seja de alegria ou tristeza, é perigoso, é ruim. Então são esses dois grupos de filósofos que começaram a contender com Paulo, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, né? Parece pregador de estranhos deuses, porque eles nunca tinham ouvido falar de Jesus e de ressurreição. Porque a ressurreição para eles era uma coisa absurda, porque os filósofos, os gregos, eles tinham que o corpo humano é uma cadeia da alma. Então não faz sentido o ser humano morrer depois de reencarnar. Ele se liberta do corpo e depois se torna escravo num corpo reencarnado. Então isso não se discutia, não se debatia. Era absurdo, segundo o raciocínio dos filósofos gregos. Pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Eles já estão entendendo que a ressurreição é uma divindade, o que era comum na religião grega. Os deuses gregos tinham as deusas e os deuses. Tinham casais de deuses. Eles se relacionavam entre si e geravam filhos. Os deuses, inclusive, dentro da mitologia grega, se relacionavam com seres humanos, com mulheres, e geravam os heróis, né, da mitologia como Hércules, um semideus. O que é um semideus? Metade homem, metade Deus. Vejam como eles estavam, apesar de ser o berço da filosofia ocidental, o quanto que eles estavam distantes da verdadeira sabedoria, do verdadeiro conhecimento.
Porque lhes faltava o quê? Deuses? Não. Lhes faltava o Espírito do verdadeiro Deus. Pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago. Então pegaram Paulo, olha, queira nos acompanhar, vamos até o Areópago, onde você vai nos explicar, vai nos falar melhor a respeito desses dois deuses aí, esse Jesus e essa tal de ressurreição. E Paulo foi. E o Areópago em Atenas era como se fosse o Superior Tribunal Judiciário. Era uma arena com escadas, onde as pessoas... Tipo uma arquibancada de um ginásio. E quem iria falar ficava ali no meio, havia uma parede que aumentava, né, eles usavam essa arquitetura para ampliar a voz da pessoa que falava ficava presa ali, os demais ficavam em silêncio, ouvindo e julgando, avaliando. Então os membros do Areópago, os juízes, a nata da intelectualidade de Atenas, estavam todos ali sentados para ouvir Paulo. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, deuses estranhos, queremos saber o que vem a ser isso. Nos explique melhor. E aí Lucas coloca o versículo 21 aqui, coloca essa frase, esse contexto, para explicar para nós, para os leitores do livro de Atos, o porquê disso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Mas esses que chegavam ali pregando, você acha que Paulo foi o primeiro a chegar ali com novidades? Não. Tinha que passar pelo Areópago e chamou a atenção porque Paulo começou a juntar gente para ouvi-lo. Por isso chamou a atenção dos epicureus e dos estoicos e dos membros do Areópago. Senão, não teriam perdido tempo com ele. Então eles queriam ouvir. Por quê? Dependendo do que Paulo iria falar, eles iam dar permissão, pode continuar pregando sobre esses deuses estranhos. Ou então, proibi-lo. Vejam que aqui não tem contexto religioso dos judeus, como Paulo vem enfrentando. Ele agora encontra um contexto totalmente diferente do que ele enfrentou nas outras cidades, sempre sendo perseguido pelos judeus. Agora não. Começa a dúvida, o questionamento por parte dos próprios gregos. Versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, e aí Paulo começa o discurso dele, com sabedoria do alto e com conhecimento humano. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Veja como ele começa o seu discurso de maneira respeitosa. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então, para aqueles que eram religiosos, eu sou mesmo religioso. Sou. Sem problema nenhum. Aqueles que não eram religiosos também não se sentiram ofendidos, porque para eles dizer que chamá-lo de religioso ou não está dizendo nada. Mas ele começa de maneira respeitosa. E diz, acentuadamente, exageradamente.
religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, cada templo, cada altar, cada escultura que há, e dizem os historiadores que nessa época haviam mais imagens de Deus, haviam mais deuses em Atenas do que seres humanos. Para cada ser humano tinha 3 imagens diferentes. Olha só. Vocês têm ideia disso? Para cada cidadão ateniense, tinham 3 altares e 3 imagens espalhadas. Que loucura! E o espírito de Paulo se revoltava com isso. Encontrei também, dentre todos esses altares, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Eles eram tão religiosos, tinham tantos deuses, vai que tem um Deus aí que a gente não conhece. E esse Deus é um Deus punitivo, vingativo, e vem contra a gente. Então vamos levantar um altar aqui ao Deus que eu não conheço, mas vai que tem, vai que existe. Então, por precaução, vamos fazer aqui um altar para esse Deus desconhecido. Que aí a gente vai lá, faz as nossas oferendas ali, a gente cultua ele, a gente não sabe o nome dele, não sabe quem é, não sabe nem que existe. Mas a gente cultua assim mesmo, para ele não ficar bravo com a gente. Ao Deus desconhecido. Aí ele aproveita essa porta para chegar aos ouvidos e o coração dos atenienses. Aí ele diz assim: pois é esse Deus desconhecido, é esse aí que vocês não conhecem. É precisamente esse que eu estou anunciando, para que ele deixe de ser desconhecido para vocês. E tem muito. Aí você diz assim: não, mas todo mundo conhece. Aqui no Brasil, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Sim, todo mundo já ouviu falar o nome de Jesus, conhece a história dele. Né? Mas será que conhece Jesus? O verdadeiro Jesus? Será que nós conhecemos o Jesus da Bíblia? Ou o Jesus dos filmes, das séries, das novelas, da TV e do cinema? Vocês acham mesmo que o mundo vai investir milhões de dólares para recriar um Jesus verdadeiro, para que as pessoas possam apreciar na Netflix ou no cinema, em qualquer lugar? Vocês acham mesmo? Vocês são ingênuos? Não vão. Eles vão recriar um pseudo-Jesus. Tem 10% de Bíblia, e o resto, os outros 90% é tudo imaginação. Não, mas é porque tem que enriquecer. E aí eles enriquecem de acordo com a criatividade da sua mente. E os cristãos, em vez de ler a Bíblia, ficam assistindo aquele. Não está proibido de assistir, não, pode assistir. Mas assista com discernimento, sabendo o que é verdadeiro e o que é fantasia. E se for muita fantasia, sinceramente, eu vou desligar, vou parar de assistir, porque eu tenho mais o que fazer com o meu tempo. Mas na nossa religiosidade, com o nosso coração enganoso, nós pensamos, não, entre assistir uma série de violência, ou de promiscuidade, ou de coisas assim ruins, eu vou assistir essa sériezinha cristã aqui. Qual é o problema da sériezinha cristã? É que ela está ensinando um falso Jesus, um falso evangelho, como o do Congresso de Águas de Lindóia, um evangelho sem cruz. Um evangelho sem cruz.
Então, cuidado. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Quem é? Olha só agora, como que ele é incisivo. Eles creem, os atenienses creem uma infinidade de deuses, milhares de deuses. O Deus da plantação, da chuva, do sol, do mar, do rio, da cachoeira, da pedra, das aves, dos animais. Os deuses eram representados aí de diversa forma, em tudo, do sol, da lua, das estrelas, do vento, das estações, da colheita. Uma infinidade de deuses. Aí ele diz assim, olha, eu anuncio, é precisamente esse Deus desconhecido que eu vos anuncio. E sabe quem é esse Deus? Versículo 24. O Deus que fez o mundo. Um Deus que ele não depende de outros deuses, ele não precisa da ajuda de outros deuses. Mas um Deus que ele sozinho fez o mundo. E sozinho, só ele e mais ninguém fez o mundo e tudo o que nele existe. Ele, sendo ele, esse Deus que eu vos anuncio, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não só criou todas as coisas, mas ele é Senhor. Todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Todas as coisas que foram criadas por ele, tudo que existe foi criado por ele e está debaixo do seu domínio, do seu senhorio. Ele não simplesmente criou o universo, agora se vira aí e foi embora. Não, ele criou e está dominando todas as coisas. Tudo está sob o seu controle. Ele é Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não adianta ficar levantando templos e mais templos, porque ele não habita ali. Deus não habita aqui. Ele não habita nesse galpão. E ele nem quer habitar aqui nesse galpão. Ele quer habitar no seu coração. Para que Deus quer isso aqui, esse galpão aqui? Não, isso aqui é apenas para nós nos reunirmos, cultuarmos ao Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Senhor do céu e da terra, abrigados do sol, da chuva, em segurança. Deus precisa desse templo? Nós é que precisamos. Deus precisa dessas cadeiras? Não. Nós é que precisamos. Senão teremos que ficar em pé ou sentar no chão. Deus precisa desses instrumentos? Deus precisa de alguém que ministra no louvor? Ele tem miríades de anjos que os louvam, que o louvam incansável o tempo todo, por toda a eternidade. Ele precisa do nosso louvor? Não, nós é que precisamos louvá-lo. Nós é que precisamos cultuá-lo. Se nós lemos a Bíblia ou não, Deus vai continuar sendo Deus. Nós é que precisamos. Se nós oramos, Deus precisa da sua oração? Para quê? Antes de você nascer, ele já era Deus. Antes de eu nascer, ele já era Deus. Então ele não precisa de mim para nada, porque ele já era Deus. E depois que eu morrer, ele vai continuar sendo Deus. Eu é que preciso dele. É isso que Paulo está falando aqui. Olha, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não há nada que você possa fazer com as suas mãos, com a sua mente. Não. Esse Deus também, versículo 25, não é servido por mãos humanas. Ele não precisa do nosso serviço. Ele quer que nós o sirvamos, mas por necessidade dele? Não. Ele quer que nós o sirvamos para o nosso bem. E para o bem da humanidade que está perdido. Deus precisava se fazer homem, sofrer e morrer no seu lugar, no meu lugar. Ele precisava disso? Não, mas ele olhou para
para a humanidade, viu a nossa miséria, viu a nossa pobreza e agiu para o nosso bem. É isso que Paulo está pregando aos atenienses, é isso que nós precisamos pregar nas sinagogas, nas igrejas e nas praças. É esse Deus desconhecido, esse Jesus desconhecido que nós precisamos anunciar. Nós precisamos. Porque disse Paulo, ai de mim se eu não pregar esse evangelho, ai de mim. Porque ele tinha esse entendimento dessa responsabilidade. Não é servido, versículo 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Você está vivo, teu coração está batendo, teu cérebro está, não há morte cerebral, você está aí vivo, você está aí, você está respirando, é Deus que está sustentando isso. Por mais que você seja uma pessoa responsável e cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, procure se cuidar. Isso é o mínimo que nós temos que fazer. Mas quem mantém o seu coração batendo, o seu cérebro funcionando e o seu pulmão respirando é Deus. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aí tudo mais você bota aí, tudo mais. A água que você bebe, o alimento que você come, a roupa que você está vestindo, a casa que você tem, tudo mais. O teu salário é fruto do teu trabalho, mas quem é que te capacita? Quem te deu inteligência? Quem te dá saúde para correr atrás do pão de cada dia? É Deus e tudo mais. Esse Deus que vocês desconhecem, que eu anuncio, ele de um só Adão fez toda a raça humana, de um só. Por quê? De Adão, ele tira a costela e faz uma mulher. Começou em um. Esse um, dois. A partir desse casal, toda a raça humana. De um só, fez toda a raça humana. Gregos e bárbaros, judeus e gentios, todos descendem dele. Foram criados por ele, a partir desse um só, que foi criado por ele. Fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Quem foi que fixou os tempos? Quem foi? Deus. Antes mesmo da humanidade ser criada, Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Ele já havia fixado o dia em que o seu filho iria nascer na cidade de Belém. E já havia fixado também o dia em que esse seu filho iria morrer. E a forma como seu filho iria morrer. E que ao terceiro dia iria ressuscitar. Que depois de 40 dias ali ele subiu aos céus. E que naquele mesmo ano, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, na festa de Pentecostes, ele enviaria o Espírito Santo. E Deus tem a data. Ninguém sabe quando, mas Jesus vai voltar. Nós não sabemos que dia, eu não sei, mas eu tenho certeza que vai voltar. Isso aí, não há dúvidas para mim e para todo aquele que crê em Jesus, tem que ter essa certeza. Ele vai voltar. Glória a Deus por isso. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. 27. Para buscarem a Deus, através das coisas criadas, porventura, tateando. Porque sem a revelação divina, nós estaríamos tateando, como os atenienses.
adorando a tudo e a todos, cultuando a todos os deuses da nossa imaginação, inclusive os desconhecidos. Porque é impossível a razão humana conhecer um Deus infinito. A nossa razão finita conhecer, descobrir um Deus infinito. Impossível, sem a revelação. Então, sem a revelação, tudo o que nós fizemos antes da revelação foi tatear, buscando aqui, buscando ali, até que um dia Deus, pela sua graça e misericórdia, se revelou a nós. E possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Ah, Deus está lá no céu. Não, Ele não está longe. Ele está perto. Você está longe desse local. Você está na sua casa, no seu trabalho, não sei. Está nos acompanhando. Está longe. Mas Deus está aí, perto de você, falando com você nesse momento. Bom seria que você estivesse aqui conosco. Mas não importa, Deus está aí contigo. Louvado seja Deus. Ele não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então nele, você vive por ele, é ele que te mantém vivo. Nos movemos, existimos, é por ele, para ele, por ele. E aí, Paulo, ele está falando para um povo que admira o conhecimento e a sabedoria. E aí Paulo cita um dos poetas gregos, para mostrar para aqueles homens que ele não era uma pessoa ignorante. Ele conhecia também a filosofia grega. E ele cita Arato, porque dele também somos geração. Do poema Fenômenos, do poeta grego Arato, que viveu 3 séculos antes de Cristo. E aí o que ele diz? Porque dele também somos geração. E aí ele aproveita esse trechozinho do verso do poema de Arato e diz: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Sendo, pois, geração de Deus, ou seja, sendo nós, porque Arato disse isso, se nós somos criaturas, a criatura, ela não pode criar o Criador. Ela é criatura. Então, se nós somos criaturas, se nós somos geração, se nós fomos criados, formados por esse Deus, não devemos pensar. Não é lógico. Vocês pensam muito. Vocês, atenienses, vocês pensam muito. Se vangloriam da sua inteligência. Mas vocês estão pensando, olha só como que é confuso, que a divindade, você pode fazer uma divindade de ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Como deve ser? Atenas, eram tão religiosos que Atenas é o nome de uma deusa grega. Como que é o Deus invisível? Por que Deus não pode ser representado por uma imagem? Porque ninguém viu a Deus. E não tem imagem que possa representar a sua glória. Sendo, pois, criaturas, não devemos pensar que a divindade pode ser criada, moldada em ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Não pode. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ele está chamando um povo que se vangloria, que tem séculos de tradição, de sabedoria, de filosofia, de pensamento, se orgulham disso. Ele está chamando esses homens de ignorantes. Mas com sutileza, estão vendo? Mas eles não são ignorantes, eles estão entendendo. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, olha, o que você fez da sua vida
no passado, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, o tempo que você não conhecia, que você não tinha ouvido falar desse Deus desconhecido, que você não conhecia. Deus não levou em conta. Mas agora, porém, Deus está notificando aos homens, por intermédio desse evangelho, desse Jesus, a quem eu vos prego, a todos os homens, que todos, em toda parte, se arrependam. Todos. Lá em Jerusalém, aqui em Atenas, aqui em São Gonçalo, aqui no Brasil, todos se arrependam. Por que eu tenho que me arrepender? Versículo 31. Porquanto estabeleceu ele um dia. Está estabelecido. Está lá marcado na agenda de Deus lá. Marcou um dia, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Seremos julgados. Por meio, aí ele fala agora, aí agora vai introduzir Jesus. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de Deus, ressuscitando dentre os mortos. O quê? Através de um homem a quem ele designou e acreditou. Esse acreditar é, no caso assim, demonstrou, deu provas. Como é que nós sabemos se Jesus tivesse morrido e permanecido morto? Morreu. Acabou. Mas qual é a prova de que nós temos de que haverá esse dia do juízo? Que nós temos que nos arrepender, que esse é o Deus único e verdadeiro. Foi o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. Morreu. Jesus morreu como qualquer outro ser humano morreria, naquelas circunstâncias ali. Quem não morreria? Morreu. Mas ao contrário, Jesus fez algo que nenhum homem jamais fez ou poderia fazer, ou poderá fazer, que é ressuscitar dentre os mortos. Então essa é a prova. Acreditou, deu testemunho de que esse homem é o meio pelo qual nós nos achegaremos a Deus em justiça. De que forma? Ressuscitando dentre os mortos. Quando ele fala de ressurreição dos mortos, qual é a reação? A mesma reação que temos hoje. A mesma reação que vai ter em todas as igrejas, nos cultos da manhã e da noite, a mesma reação. Quando o evangelho verdadeiro é pregado. Qual é a reação? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Não é isso? Não é o que acontece? Quando os escarnecedores ouvem o evangelho verdadeiro, o que eles fazem? Escarnecem. Fazem piada. Riem com desprezo. Debocham. Isso acontece. Sempre aconteceu. Desde a época dos profetas. Noé, imagina Noé construindo a arca, falando, vai haver uma chuva, vai haver um dilúvio, vai haver um juízo. Vocês acham que não escarneceram de Noé? Claro. Não escarneceram de Jesus morrendo na cruz? Ah, desce daí se tu é o Cristo, desce daí. Estamos escarnecendo dele. Não vão escarnecer da gente? Claro que vão. Esse é o primeiro grupo. Tem o segundo grupo. A respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Em todos os cultos tem aquele, não vou entregar a minha vida para Jesus hoje não, vou deixar para outro dia. Uma outra ocasião. De repente eu vou frequentando uma igreja aqui, outra ali, e assim, afagando a nossa alma religiosa, mas não tomando a decisão. Com relação a isso, te ouviremos em outro momento. Não, outro dia, pastor, outro dia eu venho aí, a gente conversa mais um pouquinho sobre Jesus. Sim, esse é o segundo grupo. Mas glória a Deus, porque não para nesses dois grupos, tem o terceiro grupo. E queira Deus que você faça parte desse terceiro grupo. Nem do primeiro, nem do segundo. Os dois têm o mesmo destino. Não, eu não escarneço. Eu respeito o evangelho. Mas não se decide. O destino dos dois primeiros grupos é o mesmo.
segundo a palavra de Deus, não segundo o meu evangelho, mas segundo a palavra de Deus, é o inferno. Tanto os que escarnecem, quanto os que deixam para depois. E o depois nunca chega. Mas tem um terceiro grupo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Versículo 33 e 34 para terminar. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Terminou. Eles, quando ele fala, a respeito disso, te ouviremos em outro momento. Eles estão dizendo o que para Paulo? Tá bom, terminou, acabou, não queremos mais te ouvir. Aí Paulo começa a retirar. Versículo 34. Houve, porém, aleluia, glória a Deus. Houve, porém, alguns homens, e aqui homens não é só do sexo masculino não, está incluindo homens e mulheres. Alguns homens que se agregaram a ele, se uniram a ele e creram. Glória a Deus. O discurso de Paulo, olha, os discursos de Paulo na sinagoga, na praça e no Areópago não foi infrutífero. A semente foi lançada. Caiu no meio da rocha, as aves comeram, outros foram sufocados pelos espinhos e abrolhos, mas houve aquele que caiu em boa terra. Porém, alguns homens que se agregaram, se uniram a ele e creram. Louvado seja Deus. Porque um dia eu ouvi a mensagem do Evangelho, assim como você. Eu me uni, eu me agreguei a uma igreja. E criei. Aleluia. E aí ele diz aqui, Lucas, entre eles estava Dionísio, o Areopagita. Quem era Dionísio? Um membro do Areópago. Também uma mulher chamada Dâmaris. Se ela está citada aqui, é porque era uma mulher de alta posição em Atenas. E junto com Dionísio e Dâmaris, outros mais. Quantos são esses outros mais? 5, 10, 100, 1000? Não sabemos, mas não importa. O importante é que, ainda que fosse Dionísio e Dâmaris, só os dois, já seria motivo de alegria. Mas tem outros mais. E esses outros mais aqui, talvez você não se chame Dionísio, nem Dâmaris, mas aqui entre o grupo de outros mais, você pode colocar o seu nome e dizer, eu faço parte desses outros mais. Eu estou aí, e o meu nome está aí.